Boa noite, pessoal. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes confirmou que realmente esteve com o Marcos Duval, e isso revela muito. Também é necessário a gente fazer uma análise aqui. Muitos reflexos dessa declaração maluca do Marcos Duval vão chegar em muitas pessoas, tá? E aqui começa-se a ter desdobramentos e realmente em quem eles querem chegar. Tudo isso e muito mais você vai ver nesse vídeo. Como eu disse, boa noite. Esse é o quarto vídeo do dia. O nosso vídeo das 7 horas. É o momento que a gente faz o nosso jantar junto. Então, assim como na hora do almoço, eu peço que a sua mesa esteja farta e repleta, que o seu jantar esteja repleto de alimento e de amor e com seus familiares sempre juntos com você, tá bom? Mas bora lá. Esse é o quarto vídeo do dia 3 de fevereiro de 2023, para você não se perder no tempo aí e tá só observando aquilo que realmente está acontecendo durante o dia aí para você, tá bom? Vamos começar com matéria, tá? Aí, recadinho rápido, se não é inscrito, esse canal está se tornando a fonte de informação de milhares de pessoas, tá? E se você puder também, se torne mais uma dessas pessoas que não ficam por fora do que acontece na política e estão recebendo informações de qualidade aqui, combinado? Então vem comigo que a gente já começa agora. Vamos falar de Daniel Silveira e vamos falar também de Marcos Duval. Olha só essa matéria do CNN aqui que eu trago para vocês. A Polícia Federal deve cruzar dados do telefone de celulares, né, de Silveira e Marcos Duval. Com acesso aos aparelhos celulares de ambos, o objetivo é checar informações prestadas em depoimento do senador. Pois é, a questão aqui é que muita coisa pode ser revelada dessas conversas, inclusive com outras pessoas que podem ser determinadas aí pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal, a PF, né, deve cruzar os dados obtidos por meio de análise dos aparelhos celulares dos ex-deputados Daniel Silveira e do senador Marcos Duval. Na quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, da Corte, já autorizou a busca e apreensão contra o Daniel Silveira e o acesso aos aparelhos eletrônicos, como celular, computadores e tablets. Então, muita coisa ainda vai vir por debaixo desse tapete aí, muita sujeira ainda vai rolar, tá? Eu estou fazendo o acompanhamento, eu achei que essa era um assunto, uma matéria que ia acabar logo, mas pelo que eu estou vendo aqui, durante o final de semana nós ainda teremos muitas novidades sobre esse assunto. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, matéria ainda do CNN, diz que o Marcos Duval não quis formalizar a denúncia. Ironizou a tentativa de golpe e falou, é uma ideia genial, né? Ou seja, com uma ironia, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, confirmou o encontro com o senador após a reunião com o deputado federal Daniel Silveira e ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, comprova aquilo que Bolsonaro falou, que realmente Marcos Duval estava fazendo um papel de agente duplo. Ele vinha e contava uma coisa para Bolsonaro e Daniel Silveira, vinha e contava outra coisa para Alexandre de Moraes. Uma linha tênue demais que Marcos Duval ficou aqui. Ou seja, esse escândalo vindo à tona agora coloca Marcos Duval em maus lençóis, principalmente com o público que o elegeu. Vamos lembrar que o público que o elegeu não é o público do PT, o público que apoia Alexandre de Moraes. É o público bolsonarista. E agora, com essa considerada traição de Marcos Duval, a vida pública dele realmente é quase que uma renúncia, né? Acabou. Mesmo que ele tenha desistido de renunciar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou nesta sexta-feira que o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, não quis formalizar uma denúncia contra o ex-presidente, contra o ex-deputado federal Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, o senador declarou ter participado de uma reunião com Silveira e Bolsonaro em Brasília, no qual o ex-parlamentar propôs um plano de golpe de Estado. Olha só o que ele falou. Eu indaguei ao senador se ele reafirmaria isso e colocaria no papel, que eu tomaria imediatamente o depoimento dele. O senador me disse que isso era uma questão de inteligência e que infelizmente não poderia confirmar, disse o ministro durante a participação virtual em uma conferência do LIDE em Lisboa. Então, eu levantei, me despedi do senador, agradeci a presença, até porque o que não é oficial, para mim, não existe. Vocês têm noção do quanto isso aqui coloca Alexandre de Moraes numa linha tênue? O quanto isso é importante? E eu queria que você prestasse atenção por quê? Porque uma vez que eles estão usando esse argumento para declarar um crime de Bolsonaro, tá? Um crime
de atentado contra a democracia, que é previsto sim, tá? No artigo 39 ali da lei dos atos antidemocráticos, tá? Beleza. E se for constatado o crime? Marcos Duval sabia e não denunciou. Isso aí se chama prevaricação. Mas Alexandre de Moraes também sabia. E se não é oficial, não existe como ministro do STF, ele precisa digamos assim, do empurrãozinho ali, né? O princípio da inércia. Mas ele já está tomando muitas medidas. Alexandre de Moraes não deveria ter agido. Então, se ele denuncia Bolsonaro como crime, ele também se coloca nesse meio. Agora a questão é: quem vai julgar Alexandre de Moraes? Deus? Talvez só Deus terá esse poder aí de julgar Alexandre de Moraes. E esse assunto que Marcos Duval trouxe tá sendo confirmado por todo mundo agora. Flávio Bolsonaro, essa revista Isto É, também confirmou. Flávio Bolsonaro confirma a reunião do pai e Marcos Duval, mas falou que não tem nenhum crime. E a tese que vai ter que ponderar, assim, até se o Brasil fosse uma democracia justa, né? A tese que deveria ponderar é que realmente não houve nenhum crime. Tá? Não existe o crime de conspiração dentro do Código Penal e nenhuma legislação brasileira. Mas, e se isso for crime? Será que todos esses que sabiam do ocorrido não prevaricaram e também cometeram seus crimes aí? Esse é o grande ponto. Mas assim, a gente sabe até onde isso quer chegar. Ele tem destinatários certos. Eles querem chegar em Bolsonaro e nos aliados de Bolsonaro, ali a cúpula do Bolsonaro. O STF já admitiu que é possível a quebra do sigilo do ex-presidente Bolsonaro e outros generais. Aqui é onde eles queriam. Além de Bolsonaro, general Heleno e Braga Neto está na mira do magistrado, tá? Do Alexandre de Moraes. Aqui é onde eles queriam chegar. E aqui, outra matéria, a Hora Brasília, que é essa matéria aqui, GSI e ABIN seriam usados para coordenar suposta gravação de conversa com Moraes, diz Duval à Veja. Marcos Duval trouxe o roteiro certinho. Eu vou acusar Bolsonaro, eu vou acusar General Heleno e eu vou acusar Braga Neto. Eu pego os três numa cajadada só. Eu mato os três numa cajadada só. Discurso interessante. Para quem há pouco tempo acusava Dino e Lula e parou de acusar, vocês perceberam isso? E a mídia não deu muita atenção para isso, porque enquanto o Marcos Duval falava que Dino prevaricou e que ele sabia de todos os atos, a mídia estava calada. Agora, Marcos Duval ganhou a visibilidade que ele não teve, acusando Bolsonaro, e a mídia veio com toda a força para cima dele. Só que o efeito foi negativo. Se ele esperava um efeito bom, eu acredito que não foi o que ele colheu. Essa matéria aqui é do UOL, tá? Do Chico Alves. Após a acusação de Marcos Duval, os generais bolsonaristas Heleno e Braga Neto terão que se explicar. O objetivo, a gente sabe, que foi alcançado. Era chegar nos três. O objetivo era esse. E a minuta, como eu disse, era fraca demais para ter resultado. Uma minuta apócrifa, uma minuta com erros de português, e o depoente que eles esperavam que entregasse tudo, que seria o grande traidor de Bolsonaro, que seria o Anderson Torres, declarou o que eles não queriam ouvir. Bolsonaro não sabia de nada. Bolsonaro simplesmente nem sabia que essa minuta existia. Jogou por terra o plano. Aí surge o grande herói da esquerda, né? Marcos Duval agora, tá? De herói da direita para herói da esquerda, ou pessoa não grata por nenhum dos dois lados agora a partir dessa declaração. Inclusive, o líder do governo, tá? O Ricardo Barros, veio à CNN logo para prestar esclarecimento. Ó, nunca tive informação sobre golpe de Estado. Foi o que disse o ex-líder do governo Bolsonaro, o Ricardo Barros, que é lá do Paraná, né? Então, assim, a gente sabe muito bem aonde tudo isso vai conduzindo, né? E aqui o Metrópolis mata a charada e diz, ó, Bolsonaro avança em plano para escapar de Alexandre de Moraes. Ou seja, Bolsonaro tem que se articular agora porque ele sabe que é um judiciário, tá, que vem buscando Bolsonaro. E aqui não é um juiz de primeira instância igual o Moro é acusado em relação a Lula, não. Tá? Olha o tamanho da projeção. Olha só como é interessante a lógica de quem defende a imparcialidade ou a parcialidade de Moro.
Moro era totalmente parcial, porque ele trocava mensagens com os procuradores. Ponto. Então, trocava mensagem com os procuradores, então ele era parcial. Eu tenho um ministro do STF que participa do evento de posse, vai à festa depois, declara publicamente que agora é hora de perseguir Bolsonaro, declara publicamente que não gosta do Bolsonaro, mas isso não é imparcialidade. O que você acha sobre isso? E aqui o Metrópolis fala: Bolsonaro agora tem que se reinventar. E a ideia é o quê? A ideia de Bolsonaro é se declarar um preso político. Em caso de revés, ganha cada vez mais força no entorno do ex-presidente. Bolsonaro já tem de pronto o discurso, que é alvo de perseguição, e de que não cometeu crime algum passível de prisão. Alega ainda que o inquérito das milícias digitais é inconstitucional. Pois é, o discurso está aqui. Por quê? Porque é fácil de comprovar esse discurso. Será que dá para comprovar a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes? Até ele sabe que isso não é verdade, né? Não há imparcialidade aqui, que o futuro de Bolsonaro, eu sei que é duro você ouvir isso, mas aqui no Brasil é a cadeia. Por quê? Porque o judiciário é a instância máxima. Eu estou falando do STF, não é um Moro que depois vai passar por TRF, depois STJ, depois para chegar no STF. Não, eu estou falando direto do STF contra Bolsonaro. Está aqui a diferença entre Lula e Bolsonaro. Então a situação de Bolsonaro é muito mais difícil do que o que era alegado por Lula, caso fosse considerado que Moro era realmente suspeito por trocas de mensagem com procuradores da Lava Jato. Tá bom? Se você gostou, vai colocar no comentário que ficou até o final. Eu fico feliz demais de você ter ficado até o final do vídeo. E deixe seu comentário, o que você gostou e o que não gostou. E não deixa de seguir aqui, ó, nosso canal de cortes e o nosso canal de geopolítica está aqui na descrição. Combinado? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.